Amém? Podemos assentar, meus queridos. Você já agradeceu a Deus pelo calor que está fazendo em Jundiaí hoje? Falavam para mim que aqui era frio. Não sei se eu que trouxe o calor, né? Mas, irmãos, que calor abençoado, hein? Está muito quente. Quem é carioca aí não está quente não, mas que benção. Nada pode nos parar. Será que o coronavírus vai parar a Igreja de Cristo? Queridos, o coronavírus, nada pode nos parar. Eu queria falar com você um pouco em cima desse tema nessa noite. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe que a Igreja de Cristo sempre enfrentou desafios inimagináveis. Quando a gente olha um pouquinho para a história, ela nos conta que vários homens tentaram o tempo todo, de todas as formas, pararem o crescimento da Igreja de Cristo. Quando a gente olha esse contexto, a gente vê milhares de cristãos que foram perseguidos, que foram jogados aos leões, que foram queimados, que foram torturados até a morte. Mas nada disso parou a Igreja de Cristo. Nada disso. E a cada ano que passa, a perseguição aos cristãos, ela se intensifica num âmbito global. O número de cristãos com medo de ir à igreja, ou que já não tem uma igreja para congregar, é muito grande. Tem aumentado muito. Há um dado da Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida, que diz que 260 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação com Jesus. Mais de 260 milhões de cristãos, isso é dado atualizado, no mundo estão enfrentando algum tipo de oposição, e o motivo é, eles seguem Jesus como eu e você seguimos. Eles acreditam na Bíblia, são vítimas de extrema violência. Alguns estão perdendo a casa, a família, os familiares, os bens, a liberdade de compartilhar a fé em Cristo. As crianças, os filhos desses irmãos, estão sofrendo ao ver os seus pais sendo perseguidos. E quando a gente vê sobre a questão da perseguição religiosa, quando é que ela ocorre? Quando é que ela acontece? Quando esses irmãos não têm seus direitos de liberdade religiosa garantidos. Quando a conversão ao cristianismo, quando aceitar a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, isso é proibido por conta de ameaças vindas do governo ou de alguns grupos extremistas. Quando existe essa perseguição? Quando são forçados a deixarem as suas casas, os seus empregos, por medo da violência. Essa violência que pode alcançá-los. E eles então são obrigados a deixar casa, cidades. Quando eles são agredidos fisicamente, ou alguns até mortos por causa da sua fé. E quando são presos, interrogados por diversas vezes e torturados, incentivando eles a negarem Jesus. Mas eles recusam-se a negar a Jesus e por isso são torturados, perseguidos. Na Coreia do Norte, os cristãos que são descobertos como cristãos são mortos, presos ou enviados a campos de trabalho forçado. Isso acontece hoje. Ao escolherem seguir a Cristo, cristãos norte-coreanos estão enfrentando perseguições vindas do governo, de familiares, da própria comunidade. Essa hostilidade, essa agressão,
essas mortes, essa prisão, tem acontecido principalmente Coreia do Norte e Irã, um dos países onde tem aumentado muito isso. E eu trouxe aqui o testemunho de uma prisioneira, não é ela, essa imagem só ilustra, que é a prisioneira 42. Eu trouxe aqui o testemunho dela de como é a rotina numa prisão norte-coreana, pelo simples motivo de ser cristão, de compartilhar a fé em Jesus. Ela diz assim na sua carta: o seu nome é a primeira coisa que eles tiram, então depois eles tomam a sua liberdade. Eles tiram a sua saúde, eles tiram a presença de outras pessoas, eles tiram as roupas dos presos e o cabelo. Finalmente, eles tiram de você a luz do dia. O meu nome aqui é Prisioneira 42. Claro, esse não é o meu nome verdadeiro, mas foi o nome que foi me dado quando eu entrei nessa prisão na Coreia do Norte. Todas as manhãs, 8 horas da manhã, eles chamam a 42. E ela precisa se levantar, acompanhar os guardas, sem olhar para os guardas, porque senão ela apanha, é espancada. E todos os dias, 8 horas da manhã, eles fazem o mesmo interrogatório. Imagina a tortura emocional que eles passam. E qual é o interrogatório de todos os dias? Porque você estava na China. Quem você conhece? Você foi à igreja? Você tinha uma Bíblia? Você conhece algum sul-coreano cristão? Você é cristã? Depois que terminam esse interrogatório, levam ela novamente para a cela. E ela diz o seguinte: a cela, ela é quente durante o dia e fria à noite. No inverno ou no verão, a temperatura é insuportável. A cela é tão pequena que a gente não consegue deitar. Mas a gente nem consegue deitar mesmo. O lugar em que vivo agora não serve para nenhum ser humano. Mas para esses guardas, a gente não é um ser humano. Estou trancada nessa gaiola, a porta é pesada, as fechaduras batem quando fechadas atrás de mim, e eu estou numa solitária, porque eles suspeitam da verdade, suspeitam que eu amo a Jesus e não o nego. E quando a gente olha esses cristãos passando por torturas, prisões, sabe qual é o pedido deles para nós, a igreja no Brasil, que tem liberdade religiosa? Sabe qual é o pedido deles? Orem pelos cristãos perseguidos. Orem pela igreja perseguida. Orem para que a gente seja fortalecido na fé. Orem para que a gente não desanime diante da pressão dos extremistas. Diante de toda essa realidade, eles não estão pensando em desistir. Eles não estão pensando em parar. Eles estão pedindo, orem por nós, porque a gente quer permanecer firme. A gente quer continuar seguindo a Jesus. Portanto, querido, em toda a história nós vemos que tentaram parar a igreja. Satanás tem tentado destruir esse projeto divino. A gente vê em toda a história as perseguições, as mortes, o esfriamento espiritual, as divisões, o mundanismo dentro da igreja, os enganos, as heresias, mas nada disso impede o crescimento da igreja, o avanço da igreja. E mesmo em países como este, o cristianismo tem crescido, de forma escondida, de forma meia clandestina, mas Deus tem dado crescimento. Esses irmãos estão se reunindo escondidos, mas estão ali. O livro de Atos mostra isso. Uma igreja que teve experiências marcantes com a perseguição, mas com a ação do Espírito Santo na vida deles. Por isso a igreja não parou. O Evangelho chegou até nós. E se nós hoje temos o Espírito Santo conosco, quem vai nos parar? Quem vai parar a igreja de Cristo? Ninguém, querido. Portanto, os desafios, eles não podem nos parar. Paulo, ele diz o seguinte em 2 Timóteo 3:1. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Querido, nós estamos vivendo isso. Desde março de 2020, estamos enfrentando um grande desafio. E desafios incomparavelmente mais tranquilos do que os nossos irmãos da igreja perseguida têm enfrentado. Todos os dias. Ah, pastor, mas a gente está passando um momento difícil.
Mas, querido, não se compara ao que os nossos irmãos estão passando, simplesmente por falarem que aceitam Jesus e que seguem Jesus. Mas desde março de 2020, a gente tem visto as igrejas fechando as portas, não podendo se reunir, conversando com um colega essa semana, de uma cidade do interior, ele dizendo aqui a prefeitura quer fechar as igrejas, não quer deixar a gente se reunir. E os pastores se reunindo porque vão manter a igreja aberta, não vão fechar. E a gente está vendo esse cenário, mas em todo o cenário de perseguição, ou nesse cenário que a gente está vivendo de pandemia, não sei se você percebeu, mas esse cenário trouxe crescimento para a igreja de Cristo. Porque a igreja saiu das quatro paredes e foi para a internet. Alguns já tinham, como nós, os cultos transmitidos, outros não. Já parou para pensar quantas pessoas foram alcançadas que não eram alcançadas antes? Quantas pessoas acompanharam os nossos cultos e talvez nunca entrariam dentro da igreja, nos nossos cultos, sentariam nos nossos bancos, mas foram alcançados. Tivemos que ser forçados a sair da nossa zona de conforto. Mudou tudo na nossa vida. Mas esses desafios, eles não podem nos fazer parar. A gente precisa se adaptar a eles e continuar fazendo a diferença. Por que esses desafios não nos param? Paulo diz o seguinte: de todos os lados, a gente vai ser pressionado por aflições, mas não esmagados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste nesse corpo. Paulo está dizendo para aquela igreja: olha, eu estou sendo atribulado o tempo todo, mas eu não deixo de pregar a mensagem. Eu estou sendo perseguido, estou sendo torturado, mas eu não deixo de pregar a mensagem. Hoje, na live das 18 horas, eu li aquele texto de Filipenses 4, quando ele diz: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo preso, sabendo que o pior viria à frente, e ele diz: olha, eu estou aqui feliz da vida. Eu aprendi o segredo do contentamento. Não estou preocupado, não. E é o que ele está dizendo aqui. Em nenhum momento o Senhor me abandonou. Eu posso ser pressionado, eu posso ser perseguido, eu posso ser derrubado, mas o Senhor, Ele está comigo. Os adversários podem me dar golpes, mas o Senhor me reergue. O Senhor me dá forças para que eu possa ir à frente. Portanto, querido, os desafios não podem nos parar. Não permita que os desafios desses dias parem você. Mas use esses desafios, as mudanças, as adaptações que você precisa fazer para crescer, para aprender mais. E eu não sei você, mas a gente aprendeu muita coisa com isso. Muita coisa. E a gente vai continuar aprendendo. Por quê? Quais são as suas expectativas daqui para frente? A gente ainda não sabe tudo o que a gente vai viver em 2021. Já passou um mês, mas tem mais. O que vamos ver? O que vamos presenciar? Como vai ficar essa questão do Covid? A gente não sabe. Desemprego, economia. Querido, quais são as suas expectativas? Eu não sei quais são as suas expectativas. O que eu sei é que a gente vai continuar tendo desafios esse ano. E eu creio que a cada novo desafio, Deus vai nos dar uma vitória. Deus vai nos dar condições de suportar, de passar e de aprender lições para todos os desafios. Porque a nossa vitória, ela não vem dos homens, ela vem de Deus. John Wesley, pastor, teólogo, certa vez ele fez essa oração: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado. Não amem mais do que a Deus, ninguém mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo com esses homens. Me dê-me 100 homens que não temam nenhuma outra coisa do que o pecado, que não ame ninguém mais do que a Deus, eu abalarei o mundo. Você tem sido essa pessoa? Que você não teme nenhuma outra coisa a não ser o pecado?
que você não ama mais nada a não ser o seu Deus de todo o seu coração. Você está pronto para tomar a vacina? Você já tomou a vacina contra o pecado? A gente vê muita preocupação com o Covid, com a vacina, com isso, com aquilo. Mas, queridos, nós, a igreja, nós podemos distribuir gratuitamente a todos a vacina contra o pecado. Nós, a igreja, podemos distribuir a todos, gratuitamente. E por que isso? Porque há uma enfermidade que estraga vidas, que estraga famílias, que estraga nações, que leva pessoas à morte, à separação eterna. Essa enfermidade chama-se pecado. Essa enfermidade chama-se pecado. E é preocupante que nem todas as pessoas estejam preocupadas com o pecado. Estão preocupados com dinheiro, com emprego, com Covid, com vacina, mas não estão preocupados com isso, com o pecado. Por que deveriam estar? Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E o evangelho que nós podemos como igreja compartilhar, porque nós não vamos parar de compartilhar esse evangelho, ele tem como princípio ativo a pessoa de Jesus Cristo. E tem algumas pessoas que são assintomáticas, estão no pecado e não percebem que estão no pecado. Muitas vezes estão contaminando outras pessoas. E para a vacina que vai evitar o pecado, ninguém precisa entrar numa lista de espera, pegar uma fila. Ela está há muito tempo já à disposição das pessoas. É a palavra de Deus e o sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado. A palavra de Deus, ela diz assim no Salmo 119:11. Eu escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus é guardada em nosso coração e praticada em nossa vida, nós vamos nos manter longe do pecado. Outra forma de nos vacinar contra o pecado é o sangue de Jesus. Se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros. A gente vai querer viver em comunhão e unidade, reunidos como igreja. E o sangue de Jesus, o seu Filho, Ele nos purifica de todo o pecado. Portanto, querido, nada pode nos parar. Porque nós, como igreja, temos uma mensagem para transmitir e para anunciar muito importante. Nada pode nos parar quando nós cremos que quem mantém a igreja de Cristo é Deus. Quem mantém a igreja de Cristo crescendo, se expandindo, é Deus. Olha lá em Atos 9:31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, se edificava, era encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número e vivia no temor do Senhor. O evangelista Lucas, que também era médico, descreve num só versículo o segredo para o crescimento da igreja, aqui em Atos 9:31. Nada de divisões, nada de brigas. E as pessoas na igreja primitiva, que estavam olhando a igreja primitiva, diziam: olha lá como eles se amam. Jesus mesmo já falou isso, que nós seríamos conhecidos como seus discípulos pelo fato de nos amarmos uns aos outros. Está lá em João. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E a igreja vai passar por esse período de paz, mesmo diante das adversidades. A igreja vai continuar sendo edificada, porque ela é encorajada pelo Espírito Santo. Ela vai continuar crescendo em número, porque ela vive debaixo do temor do Senhor e não no temor dos homens, das notícias, do que a gente vê nos noticiários. Não, querido. Devemos fazer tudo na dependência de Deus e sempre de acordo com a vontade de Deus. Quem sustenta a igreja é Deus. Deus é poderoso para nos dar recurso,
suficiente, não somente para nós, mas para alcançar outras pessoas. Olha que interessante esse versículo. Deus, Ele é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com outros. Ah, pastor, mas podia ser só para nós, né? A gente vai ter que repartir. O começo do versículo nos incentiva, nos alegra. O finalzinho, poxa Deus, aí vou ter que repartir. Olha o texto. Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em você, a fim de que você tenha sempre o suficiente em tudo, possa transbordar. Mas tudo que Deus dá para mim e para você é para a gente repartir com os outros. Deus tem cuidado de você nesse tempo? Deus tem guardado você? Deus tem alimentado você com a palavra? A igreja tem sido para você algo muito importante, como o pastor falou aqui no domingo, o pastor Adércio, como é bom ter uma igreja, que a gente sabe que ora por nós, que cuida da gente. Agora nós, como igreja, precisamos fazer isso com aqueles que estão ao nosso redor. Quantas pessoas talvez estão do nosso lado, precisando de alguém que ore por ela. E Deus vai usar você para orar por ela. Deus é poderoso para nos dar recursos, a fim de que a gente não tenha suficiente só para nós, mas também para abençoar outros. Louvamos a Deus então, pelos alimentos arrecadados aqui no sábado. 4 caixas de alimentos, porque Deus tem dado o suficiente para nós e conseguimos compartilhar com outros. E o Ministério de Ação Social continua abençoando vidas e alcançando famílias. Nada pode impedir o nosso Deus de fazer o que Ele faz e de ser quem Ele é. Querido, não se esqueça disso. Essa é uma verdade importante para lembrarmos todos os dias. Nada pode impedir o nosso Deus de fazer o que Ele faz e de ser quem Ele é. Seja o decreto que for, Ele continua sendo Deus soberano e fazendo o que Ele faz. Nada pode impedir o nosso Deus de amar. Nada pode impedir o nosso Deus de salvar. Nada pode impedir o nosso Deus de curar, de restaurar pessoas, de se importar conosco. Nada pode parar o nosso Deus. Nada pode parar a igreja de Cristo. Você crê nisso? Nada pode nos parar. Essa é uma verdade que Paulo queria aprofundar no coração daqueles irmãos. Por isso a igreja, a IBMJ, a igreja de Cristo, não pode parar de anunciar o Evangelho. Temos que renovar em nosso coração esse compromisso. O compromisso de falar de Jesus às pessoas como Paulo fez. Se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Eu não tenho do que ficar me exaltando, porque sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, se eu não fazer isso. Ele foi chamado pelo Senhor, e ele seria o homem mais miserável do mundo se ele não fizesse aquilo que Deus chamou ele para fazer. E ele diz: eu estou fazendo, não é para me gloriar, não é para me exaltar, é para que eu continue fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. O que você pode fazer para anunciar o Evangelho? Distribuir um pão diário? Ministrar um estudo bíblico para alguém? Você já recebeu o estudo bíblico aqui? Quando chegou na igreja, alguém já ministrou para você? Está na hora de você fazer com alguém. Essa semana eu passei novamente numa praça de pedágio. E como sempre, após ela me dar o troco, eu dou à pessoa que me atende um presente. Olho para ela e falo para ele: olha, eu quero te dar um presente. E entrego o Evangelho de João. E digo à pessoa: Deus te abençoe. Querido, o que vai acontecer eu não sei. Mas talvez esse seja o único presente que ela ganhe naquele dia. Eu não sei como ela está ali no trabalho, mas eu creio que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E quem sabe aquela pessoa lê aquele Evangelho de João. E através da palavra de Deus, tem um encontro com Jesus. Eu não sei, mas eu preciso anunciar o Evangelho.
Eu preciso usar as ferramentas que existem para alcançar as pessoas. O que você pode fazer? O que você pode fazer? Por isso, estamos voltando presencialmente. Todas as atividades dos ministérios. Os kids, super kids, adolescentes, jovens, jovens casados, homens, mulheres, melhoridade, ágape, a EBD, a teologia, os cursos da UDF. Por quê? Porque a igreja não pode parar de anunciar o evangelho. E nós queremos continuar como igreja nos seus ministérios anunciando a Jesus. Seja para todas as faixas etárias, cada um no seu contexto, na sua linguagem, mas nós como igreja não podemos deixar de continuar anunciando o evangelho. A igreja ela não pode parar de fazer discípulos. Ela não pode. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as coisas que eu vos ordenei. E lembrem-se disso, eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Querido, aqui está a última mensagem que Jesus deixou aos discípulos antes dele subir aos céus. E se ele deixou essa, a última mensagem aos discípulos, é porque de fato é importante. E essa grande comissão, ela envolve 3 ordens. Aqui nós temos, não é 3 sugestões para a igreja, são 3 ordens, que é ir por todo o mundo, ir por todos os lugares e fazer discípulos, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar esses novos discípulos a continuarem obedecendo a Deus. Jesus acrescentou uma promessa. Vocês vão precisar fazer isso. Mas sabe por que vocês vão conseguir? Porque eu vou estar com vocês. Vocês não vão estar sozinhos. Eu vou capacitar vocês com o Espírito Santo. Eu vou estar com vocês até o final dos dias, até o final dos tempos, até o final dos séculos. Será que dá para a gente se sentir mais motivado sabendo que a gente não está sozinho? Por que a gente não faz ainda? Querida, por isso que em fevereiro a gente está voltando com todas as reuniões dos pequenos grupos. Mais de 20 pequenos grupos. Se reunindo alguns online ainda e outros presencial. Com esses pequenos grupos estamos alcançando Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Louveira. Eu não sei se você sabe, mas nesse período de pequenos grupos online, eu tenho falado que a gente alcançou muitas pessoas. Por quê? O pequeno grupo do Fernando e da Samara, do Vasco e da Tânia, nesse período, sabe quem esteve participando com eles? O Giovanni. Quando ele morava aqui em Jundiaí, ele era membro aqui da igreja. Hoje ele está lá na Espanha. E mesmo lá na Espanha, a cada 15 dias, ele estava participando do pequeno grupo lá da Fernanda e da Samara. Pequeno grupo da Memorial aqui em Jundiaí. Quantas pessoas foram alcançadas? Quantas pessoas estão sendo alcançadas? Que não viria aqui, numa casa, num lar, mas estão junto com a gente. É por isso que a gente vai voltar. Porque a gente precisa continuar multiplicando o amor de Deus através dos lares, das nossas reuniões. Porque a igreja não pode parar de fazer discípulos. E por último, a igreja não pode parar de orar. É no poder da oração que a igreja cresce e cumpre a sua missão. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Paulo não se cansa nas suas cartas às igrejas de dizer àqueles irmãos que eles tinham que ser perseverantes na oração. Se algo que aquelas igrejas precisavam ser, eram igrejas de oração. O próprio Jesus disse no jardim do Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aqui ele está convidando os discípulos para orar com eles. Ele diz àqueles discípulos: olha, vigiem e orem comigo. Aqueles discípulos não conseguiram orar, não conseguiram vigiar, caíram no sono. E é por isso que a gente tem que vigiar hoje, para não esfriar na fé. Não permita que essa pandemia, que esse distanciamento esfrie a sua fé. E você perca a vontade de estar aqui reunido como igreja.
Querido, não permita. Devemos agradecer a Deus, porque Ele ouve as nossas orações. Ele responde às nossas orações. E devemos agradecer a Deus por aquelas orações que ainda não respondeu. Mas nós cremos que Ele já ouviu. E a vontade dEle vai ser feita. E a igreja não pode parar de orar. Por isso, de segunda a sexta-feira, nós estamos orando como igreja. No Facebook, no YouTube, alcançando muitas pessoas. Irmãos da igreja e pessoas que nem da igreja são, participando da nossa live de oração. Muitos irmãos agora colocando os seus dons através da ministração do estudo. Querido, que bênção. Portanto, não desista do que Deus pode fazer na sua vida. Não desista do ministério que Deus colocou nas suas mãos. Trabalhe com amor, sirva, se envolva, mesmo quando for desafiador ou desanimador. Continue, porque a igreja ela não pode parar. Use todas as suas ferramentas que Deus te deu. Faça o seu melhor trabalho. E Paulo nos dá um último conselho. Igreja, sejam firmes, sejam fortes, sejam constantes, sejam sempre atuantes na obra do Senhor. E façam isso com entusiasmo. Trabalhem sempre para o Senhor. E saibam de uma coisa: todo o vosso trabalho, tudo que vocês fazem para o Senhor, nada disso que vocês fazem é inútil. Nada é inútil. Sejam fortes, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que tudo que a gente faz para o Senhor, não é para o pastor Adécio, para o pastor Manassés, para mim, para o líder de ministério, é para o Senhor. E tudo que a gente faz para Ele, não é inútil. E a gente não faz pela recompensa, mas tem recompensa. Porque quando a gente faz para abençoar alguém, sabe quem ganha? Somos nós. De poder servir, de poder usar a nossa vida para abençoar outras pessoas. Use todas as ferramentas que Deus já colocou nas suas mãos para abençoar vidas. Talvez a gente nunca veja o resultado do nosso esforço. Talvez a gente nunca veja o resultado do nosso esforço. Talvez a gente não veja as pessoas que a gente um dia evangelizou servindo a Deus. Talvez a gente não veja. Mas, querido, a melhor alegria será quando a gente ouvir do nosso Senhor Jesus: vinde benditos do meu Pai. Você é um servo bom, servo fiel.